você vai? Eu estarei lá jornalisticamente. Claro, acompanhando o bom futebol. Mas antes disso, a gente tem que passar no que aconteceu no final de semana. Tem. No final de semana, o jogo do Corinthians foi adiado contra o Goiás em cima da hora e teve repercussão também do lado do Flamengo. Primeiro tweet do Duílio aí, falando. Sem a Fiel, o Corinthians não joga. Corretíssimo. Lamentável um jogo adiado, mas seria inadmissível ter jogo neste cenário. A Fiel tem direito de estar em qualquer estádio que o Corinthians jogue. Agradecemos ao STJD a suspensão da partida em Goiás até que tudo se resolva. Vai, Corinthians, diz ele. E aí a gente tem também o Braz, que retruca isso, já colocando ali no bolo a Copa do Brasil lá na frente. Vamos ouvir o Braz pra gente abrir esse debate aqui. Não, eu acho que assim, é ruim. Eu acho que o evento de hoje é ruim pro futebol brasileiro, né? Nem na várzea. A várzea, ela com 4 horas, 5 horas antes, sabe se vai ter jogo ou não. Aí você, numa liga importante que nem a nossa, não ter jogo por uma determinação do STJD é muito ruim pro campeonato, pro evento, para todos os envolvidos, ainda mais pro time do Corinthians, ainda mais com o Corinthians sendo também estando no episódio, porque jogaria hoje e quarta-feira. O Flamengo se sente prejudicado porque o rival, em tese, agora descansa e o Flamengo teve que jogar hoje? Eu não vou falar o prejudicado, mas, por exemplo, eu vou falar dos outros, eu vou falar do Campeonato Brasileiro. Os outros times que estão disputando ali G4, G5, aquelas posições ali, o Corinthians vai jogar depois com o time inteiro. Então não prejudicou só o Flamengo, prejudicou todo mundo. Futebol na ESPN. Aí o Corinthians vai jogar depois, o São Paulo também vai jogar com o Coritiba depois. É bom lembrar que tem um outro jogo que está atrasado por conta da final da Sul-Americana. Eu não consigo, eu acho ruim para o campeonato, eu acho ruim para a competição que a gente chegue no dia de um jogo e ele precise ser adiado por um motivo de falta de comunicação, por falta de organização. Agora, eu não consigo perceber como isso influencia na vida do Flamengo na Copa do Brasil ou que grande prejuízo tem para a competição. Dani, uma coisa precisa ser deixado muito clara antes de qualquer coisa. A fala do Marcos Braz, ela precisa ser bem separada. Porque da maneira que ele fala, se você ouve isoladamente, ele quase aponta o dedo dizendo que o Corinthians armou para não ter jogo, que aquilo ali está o beneficiando. E não é. O Corinthians não tem jogo, e aí é uma opinião minha, por um erro do Goiás. O Goiás buscou um caminho que não é trivial, não respeitou uma determinação do futebol brasileiro, e ele gerou esse tumulto. O Corinthians defendeu o interesse do torcedor dele. E aí não tem a ver com o jogo do Flamengo na quarta-feira. Só para a gente esclarecer, né, Pedro? O Goiás se vale de uma decisão do Ministério Público para não deixar que a torcida do Corinthians entre no estádio. E aí tem uma confusão por parte do Goiás e tem o Corinthians brigando para que seja respeitado a determinação Pedro, da última... Fala, Zé. Eu fiz o programa o Sport Center logo após isso daí, tem o presidente do Goiás se isentando disso. Ele falou assim, olha, o Goiás em momento algum teve problemas com o Corinthians. Isso que é bom isso falar, foi Zé. coisa do Ministério Público. Não, o Goiás, Goiás, a Justiça de Goiás entrou também. Sim. O Zé, Tribunal de Justiça. Vamos voltar aqui, Zé. Vamos voltar aqui só um segundinho. Estou dizendo para você o mais importante. Eu entendo, mas o mais importante que precisa ficar claro, é que a gente está numa semana de Flamengo e Corinthians. A culpa não é do Corinthians. Isso precisa ficar muito claro. E quando a gente levanta uma bola para perguntar e coloca só o dirigente do Flamengo, acaba que ele tem a última palavra ali. E o dirigente do Flamengo vira, é muito preocupante porque o Corinthians descansa. Meu amigo, isso aí é do futebol. É muito ruim pro futebol brasileiro? É muito ruim. Jogo adiado é ruim? É ruim. Jogo paralisado por violência é ruim? É ruim. Agora, não vem querer contar a história para mim para dizer que tá todo mundo preocupado com o futebol brasileiro. Tá todo mundo preocupado. Só um segundinho, faz rapidinho. Só um segundinho. Tá todo mundo preocupado em puxar a sardinha pro teu lado para pressionar para quarta-feira. E outra coisa, futebol brasileiro, esse mesmo Flamengo, dessa mesma gente, treinou escondido, sabe? Treinou escondido, em época que não era para treinar. Forçou jogo, em época que todo mundo falava... Então, não vem com esse papo para mim, desculpa, Edu, só porque eu acho que tem que deixar muito claro. Não vem com esse papo para mim de que a preocupação é o futebol brasileiro. Não é. A preocupação é sempre o rival da próxima semana. Porque quando a preocupação é o futebol brasileiro, todo mundo senta na mesma mesa, sabe? E trabalha pelo melhor do futebol brasileiro. E não é o caso. Pô, o trabalho do Flamengo é bacana pra caramba. Volta com um bom resultado pro Rio de Janeiro. O Flamengo tem um baita elenco. Os principais jogadores estão descansados para quarta-feira. O Corinthians não entrou em campo, mas tem um desgaste, viaja e não joga e deixa de treinar e perde o dia de treino. Reservas. A definição de quarta-feira não vai ser por conta do jogo do Goiás ou do não jogo do Goiás. E quando a gente embarca, a gente compra essa polêmica de que, nossa, tá tudo ali. Há um mal maior querendo prejudicar o Flamengo e beneficiar o Corinthians. Não é por aí. Assim como não existia um mal maior do tal pênalti de quarta-feira, entendeu? Então, assim, é muito amadorismo de quem comanda futebol no Brasil hoje
reduzir sempre a bola se bateu ou não bateu na mão do Zé Pereira. A intenção dele era essa? Porque ele é perguntado sobre isso, né? Eu achava lá atrás. Hoje em dia, ele é perguntado, mas ele também aparece para falar quando ele quer. É bom lembrar. Ele é perguntado sobre isso, mas ele aparece para falar quando ele quer. Se não quisesse falar sobre isso, ele não ia falar, ele avisava que não ia falar. Então, assim, tá sempre uma guerra narrativa para ver quem pressiona mais e quem chega no alto de uma possível pressão em semana de final. Dani, a discussão não é sobre o Goiás, a discussão não é sobre a torcida, a discussão não é sobre o pênalti do Léo Pereira, a discussão é que todo mundo vê o caos que se instala no futebol brasileiro, e aí eu concordo com o Braz, isso é ruim para o futebol brasileiro, para tentar puxar ele para o seu lado. Então, assim, a gente precisa separar qual é a discussão. A discussão hoje não é sobre torcida. A discussão hoje não é sobre arbitragem. A discussão é que tem uma final na quarta-feira e todo mundo quer deixar, sabe, a panela transbordando. Se transbordar para mim, beleza. Mas sabe por quê? Mas é que a cultura do futebol brasileiro é muito egoísta. Há quanto tempo a gente vê o STJD... Por que o STJD não vai brigar lá no início da confusão toda? Mas o STJD interfere para garantir o direito do time. Aí o que acontece? Ele fez porque o Corinthians acionou o STJD. Sabe por quê? E a parte continuou para a parte judicial, que é uma outra situação. Porque é o seguinte, não tem torcida é ruim, não ter jogo para mim é péssimo. Porque eu acho que você não tem. Porque aí, por isso que eu entendi tudo que você falou, é assim embaixo. Você acha que deveria ter tido o jogo? Só que aí, sabe por quê, Dani? Porque me levanta, não só para mim, mas a dúvida para todo mundo e para torcedores, assim, mas será que se fosse outra semana o Corinthians ia querer jogar ou não? Ia brigar mais ou não? É perto de uma decisão. O Corinthians descansado, uma semana depois joga. Isso tudo são questionamentos, Zé. Edu, mas agora, assim, quem acompanha o time que entrar em campo Quem acompanha... Não, mas aí o ponto do Edu é que quando você faz isso em cima da hora, você dá margem. Porque assim, você dá margem pro pensamento. O Corinthians está correto de sabe o que você tem que fazer? Você tem que cobrar as pessoas que organizam o Campeonato Brasileiro. Porque é o seguinte, o primeiro jogo onde teve a confusão foi em junho. Se eu não me engano, dia 26 de junho. Eu estava no programa. 26 de junho, nós estamos em 16, né? Quando foi? 15 seria o jogo. O jogo seria dia 15. Seria dia 15 de outubro. Olha o tempo que foi. Olha o tempo que nós tivemos para os caras olharem e falarem assim, olha... Teve problema aqui. Jogo ali. Vamos já fazer o julgamento, vamos fazer as coisas para justamente quando chegar no dia 15... o debate não é pelo bem do futebol brasileiro. Esse é o problema. O problema não é, porque o Corinthians é beneficiado como o Braz tentou colocar ali ou não. Sabe por quê? Porque o Braz precisaria, primeiro, se informar um pouquinho mais. Porque se ele tivesse se informado, ele iria saber que quem estava para jogar ali em Goiânia, contra o Goiás, eram só os jogadores reservas. Só as reservas. Não tinha, acho que não tinha nenhum titular, pelo menos o que eu lembro ali agora não lembro. Não tinha nenhum titular. Não tinha nenhum titular. Então, ou seja, o Corinthians não ia se beneficiar de nada, né? O problema que o Braz, e aí eu concordo com ele, é o seguinte, quando ele fala que é várzea, isso é uma bagunça. Isso aí ninguém concorda. Mas é que o debate não é para evoluir essa várzea. O debate não é para evoluir essa várzea. Isso aí, a várzea é só aquela cortina de fumaça para falar que o sábado foi várzea domingo. Pedro, sabe qual é a raiz do problema? A pergunta que eu jogo aqui é o seguinte, o Flamengo não faria a mesma coisa? Então, eu vou trazer aqui o que o Fã de Esporte está dizendo. Minha memória é ruim, vocês sabem disso, eu não me lembro. Mas tem muita gente aqui na hashtag, inclusive com um print de notícias de 15 de abril de 2022. Flamengo faz valer direito dado pelo STJD em 2020 e terá torcida única contra o Palmeiras no Maracanã. Porque jogou sem torcida visitante contra o Palmeiras no Allianz Parque. E aí não teve intervenção. Isso. Mas sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, vamos na raiz mesmo. Por que Goiás e Corinthians não tiveram... Eu fui olhar para ver qual era o motivo para ter torcida única. É que as duas torcidas são rivais e elas se pegam em todos os lugares. Aí você transfere o pacote e fala assim, resolve aí você na tua mesa, aí, Zé, porque eu não quero. A polícia não sabe há muito tempo. Será que quando sai a tabela, o cara não olha e fala, vocês vão lá para São Paulo e em Goiânia nós vamos fazer o quê? O problema é que a gente não resolve, e sabe qual é o detalhe do futebol brasileiro, além de ser muito egoísta? Qual vai ser o esperto e, com perdão da palavra, o trouxa da rodada? Vamos ver. Eu sou esperto. Essa semana você tem que ser você. O futebol brasileiro como um todo. Mas, Edu, mas aí eu acho que aí não é o Goiás e aí não é o Corinthians. Aí é quem organiza o campeonato. Pois é, Zé. Aí o Goiás, o presidente, eu estou confiando na palavra do presidente, que veio a público e falou assim, o Goiás não tem problema nenhum, porque agora eu tenho que devolver os ingressos, eu tenho uma série de problemas a serem administrados. Perfeito. Porque a justiça resolveu tomar decisão, né, sem nos consultar, mas ele não foi lá. Aí depois o STJD, que foi acionado pelo Corinthians. Talvez naquela confusão, não sei se o Palmeiras também exercesse essa questão do acionar o STJD,
TJB. Sim, mas o Flamengo jogou sem torcida no Allianz, é isso que eu estou dizendo. E aí essa questão, por que num jogo o jogo é adiado e por que no outro não? É isso que a torcida está perguntando. Sim, por isso que eu estou dizendo. A questão é, 26 de junho foi o jogo contra o Corinthians e Goiás. Isso. 15 de outubro. Olha o tempo que as pessoas tiveram para organizar e ver. Olha, aconteceu isso aqui. Recentemente nós tivemos uma confusão feia, assim, coisa horrorosa entre a torcida do Palmeiras e a torcida do Cruzeiro. Sabe? Então, assim, peraí. Ó, se já teve no passado, vamos analisar. Você vai esperar Cruzeiro e Palmeiras no ano que vem para poder... É isso que eu estou dizendo. Você vai esperar tudo isso para chegar no dia do jogo e falar assim, entra. Não entra. Aí fica aquela coisa de gato e rato, isso é coisa. Perfeito. E você concorda comigo que aí o futebol brasileiro fica querendo depois vender direitos de transmissão, cotas mais altas, aí bate lá, o cara fala assim, peraí, mas por que não teve esse jogo? Imagina um cara que comprou esse jogo na TV internacional e fala, não vai ter o jogo. Mas por quê? Não, por causa do ingresso. Até explicar, até o cara entender. Por isso que eu falei aqui que você abre brecha para levantar um monte de questionamentos, para teorias da conspiração. Mas o Flamengo... E o dirigente se aproveita disso. Ele acha legal. Ele não quer resolver o problema. Mas é isso que me incomoda, Edu. A gente está aqui debatendo uma coisa que os dirigentes não estão debatendo. Claro. Eles não estão debatendo não há interesse nisso. Estou preocupado. E tudo bem, o torcedor do Flamengo, com todo respeito, ele está sempre querendo que a gente... Não, tá certo, porque o Flamengo... Não. A questão é Corinthians e Goiás. A questão do Flamengo, do Ministério Público, é outra coisa. O que acontece é que no jogo de ida entre os dois times não teve torcida. Então no jogo de volta disse que não tinha. O Corinthians e Goiás antes teve. O que acontece é que pro jogo da volta não queriam que tivesse. Isonomia teve um, batendo dois. Sim. Lá atrás não teve no um, não teve no dois. Então é outro papo, é outro assunto. Com todo respeito à print que mandaram, é outro assunto. A gente não pode comparar mamão com banana. A questão Goiás e Corinthians, ela é outra. A questão Goiás e Corinthians é... o estádio não tem estrutura, o jogo é de risco e não tem vias seguras. Sim. Desculpa, calma aí. Então o problema é de quem não garante. E você está dentro do torcedor. Você tem que garantir torcida. É igual a história da torcida única aqui em São Paulo. Eu sou contra. Eu também acho absurdo. Sou contra. Não existe isso, eu não consigo garantir. Mas volta para Goiás, só para não perder o rumo, Zé. Você volta para Goiás, só para te lá passar. A isonomia, lá atrás teve torcida, só que brigaram na estrada, um monte de... Então, o que o Corinthians quer é, calma aí, eu garanti a sua torcida aqui, eu quero que você garanta também. É outro papo. Isonomia é isso. Não é misturar estações e jogos. É só para te passar. Na declaração, na entrevista do presidente do Goiás, ele falou que existia total segurança para poder fazer Zé, vamos trocar em português claro até para o fã de esporte entender. Ontem, só para pegar um exemplo, em Esporte Vasco, a federação local, que sim, é aliada do clube local, disse que tinha segurança na Ilha do Retiro. Entendeu? A polícia local, que é aliada do clube local, disse que tinha segurança. Então, os acordos também dos órgãos públicos, eles variam de acordo com o humor e das influências. O ambiente público é assim, é influência, é lobby. Bem, Pedro, então, quando ele vira e fala, não, mas foi o Ministério Público. Zé, o Ministério Público não acorda e vai agir sozinho. Ele é provocado, tem bastidor, tem lobby. Então, assim, é muito fácil você virar e falar, não tenho nada a ver com isso. Pois é claro que os clubes têm. Os clubes têm a ver. Os clubes provocam nos bastidores, os clubes provocam o lobby. Quando é interessante para o clube que a torcida, que ele não está bem com a torcida organizada, ele não vai contra uma punição que o Ministério Público... Então, assim, isso tudo é um movimento. Então, o que não me desce, Zé, é esse papo de o futebol brasileiro é uma várzea, precisamos brigar contra ele. Ninguém briga, todo mundo alimenta a várzea. Não, mas isso é uma coisa do Flamengo, e aí eu concordo com o Braz, eu concordo, isso é uma coisa geral. Mas assim, eu estou me baseando na entrevista que o presidente do Goiás deu. Ele ia dar 1.000 ingressos para a torcida do Corinthians. Ele estava preocupado em ter que devolver o dinheiro, porque o Goiás precisa. Sim. Claro. Se ele não tiver... Sabe, a impressão que dava, e eu estou sendo assim, ele estava indignado, ele estava bravo, porque assim, ele falou, eu vendi tudo, tem que ter 72 horas de confirmação para o jogo, então nós vendemos tal, 48 horas eles vieram com esse tipo de situação. Sabe, é todo um imbróglio, toda uma situação complicada, tem uma vantagem esportiva, entendeu? Que eu consigo perceber, talvez, para o Corinthians, que não tem nada a ver com o Flamengo e nada a ver com a Copa do Brasil. O Corinthians jogaria esse jogo com o time reserva, pensando na decisão, pensando na final. A gente não sabe para que data esse jogo vai ser remarcado. O Corinthians agora pode se valer da equipe titular. Sim. Para jogar em Goiás, isso é uma vantagem. Claro que é. E vai jogar depois da final da Copa do Brasil, de qualquer maneira. Claro que é uma vantagem. O que a gente sempre tem de ponderar é o seguinte... Há uma preocupação, porque os clubes geralmente são punidos se eles ingressam à justiça comum em relação a assuntos esportivos. Então, houve o Ministério Público que foi provocado, por isso o Goiás o Tribunal de Justiça de Goiás, alegando que foi provocado pelo Ministério Público, informou o seguinte, olha, não poderemos receber corintianos na Serrinha. E agora,
Em relação a como foi organizado isso, vocês têm toda a razão. Isso é uma coisa já de meses. A confusão em São Paulo aconteceu em junho. Isso aí é ponto pacífico. O jogo foi em outubro. Tem tudo isso. E deixa uma corda esticar. E pega muito mal pro torneio. O jogo 7 horas da noite, 4 horas da tarde foi adiada a partida. Isso daí, sem dúvida, pega muito mal. Aí eu acho que o Braz tem um ponto. Ô Dani, essa fala dele eu acho que é ponto pacífico. Qualquer evento marcado para as 7, cancelado às 4, que não seja por uma força de saúde, sei lá, de uma tragédia, de uma impossibilidade que alguém... Qualquer evento marcado que é cancelado em cima da hora assim, que envolve viagem, é tragédia. Só que o meu ponto é, eu não me apego a essa coisa do... com isso. Porque eu nunca vi ninguém sentar e falar, gente, vamos dar um basta nisso aí? Então, mas aí eu vou te falar, a CBF, que com a sua presidência, seus diretores, ela lançou muito bem, condenando, isso é condenado. Nós vamos falar daqui a pouco, né, de invasões, essas coisas, violência, situações péssimas. Mas em nenhum momento ela cita, uma outra nota, que lá tem um monte de muita nota redigida lá na CBF. Nenhuma nota assim, pedimos desculpas ao que aconteceu lá na Serrinha. Nós vamos tomar providências para os próximos campeonatos, isso não vai acontecer. Porque vocês lembram que foi lá mesmo em Goiânia que tivemos Goiás e São Paulo sendo adiado? Assim, com o time no campo, os dois times no campo. Primeira rodada. E ali foi há 2 anos, E não tem nenhuma movimentação do tipo, gente, vamos resolver alguma coisa, cara. A Várzea, você não lembra um Palmeiras e Flamengo que ia eliminar, saiu 3,58 e jogou às 4? Eu tava nesse jogo. Eu tava trabalhando nesse jogo. E só para deixar claro, Dani, não é ao Marcos Braz ou ao Duílio, é a figura do dirigente brasileiro. Porque eu também acho condenável quando o Duílio chega para dar uma entrevista depois do jogo do meio de semana, do jogo da Copa do Brasil, cheio de verdade sobre um lance que ninguém tem verdade. E aí insinua uma série de coisas. Aí o Marcos Braz ensinou. O Marcos Braz também insinua a benefício, porque ele está ali insinuando, ele não é enfático, porque ele sabe trabalhar com as palavras, e aí tudo bem. É porque ele pode tomar um processo se ele falar isso. Sabe, o dirigente, a figura do dirigente de futebol brasileiro, são poucos os dirigentes, infelizmente, que hoje você olha, fala. É verdade, tem um ponto de reflexão, tem que trabalhar nisso aí. Isso aí é algo que precisa ser debatido. É sempre uma coisa que eu vou puxar para o meu, a semana de final, eu vou tentar batalhar aqui, eu vou fazer uma pressão, porque o ambiente é permissivo. A tal várzea também se dá nisso. O ambiente é permissivo que você pressione, você alimente o caos, porque o caos em algum momento pode voltar para você. Não é só dirigente, não. Jogador, de vez em quando, também dá umas reclamadas, e foi o que fez o Hulk depois do jogo contra o Flamengo. O Flamengo venceu por 1-0 com os reservas, assim como o Corinthians entraria em campo contra o Goiás. O Flamengo colocou o time reserva no Maracanã e venceu o Atlético Mineiro. Fala, Hulk. Passei por situações piores, né? Eu já sofri racismo na Rússia e nem por isso me abalei tanto. Né? Aqui a provocação existe, né? Pelo fato de dizer, tudo bem, pode xingar, pode tentar me tirar o foco, modesta à parte, né? Fazer isso porque eu sou o Hulk, entendeu? Como eu falei ali pro Bandeirinha, um lance em cima dele que o lateral do Flamengo tira a bola e ele deu o lateral contra a gente. Eu falei assim, mas a bola não tocou em mim. Eu falei, você marca isso porque vocês querem aparecer em cima de mim. Infelizmente tem coisas que acontecem assim. Às vezes a torcida, o próprio árbitro em campo, a forma dele tratar um jogador ou outro, para querer aparecer às vezes, entendeu? Eu vejo muitos árbitros que chegam pro jogador porque tem nome, abre o braço assim para dizer, para pôr respeito. Ninguém põe respeito assim. Acho que você põe respeito sendo justo, acho que isso é o mínimo, entendeu? Mas não tenho nada contra a torcida do Flamengo, ou contra nenhuma torcida. E aí a gente tem o Instagram do Hulk depois do jogo, dessa vez falando sobre um lance, perdemos e não temos que lamentar nada. Mas, pelo amor de Deus, CBF, arbitragem e VAR, isso não é pênalti, só precisa ser justo e marcar o que é. Vai ganhar quem jogar melhor e merecer. Sermos justos é o mínimo. Eu quero saber se foi pênalti, eu quero saber se precisava desse post. Pra mim foi pênalti. Foi pênalti, mas a semana que vem pode não ser também, né, Zé? Não, pode ser pro Atlético também o erro. No dia seguinte, após a confusão do Flamengo com o Corinthians, nós mostramos um pênalti do Londrina. Foi exatamente o mesmo lance. Pra gente, por favor. Londrina e Grêmio. Londrina e Grêmio. Foi exatamente o mesmo lance. O cara pula, ele tá fazendo o giro, né? No impulso.
e aí a bola bate na mão, eles vão lá e dão pênalti. Então é difícil. Para mim foi pênalti. Veja a bola batendo com ele de costas e vindo de cima. Não, ele tá vendo a bola, Dani. Tá? Tá vendo a bola. Quando a bola vem Daniel, a reação dele depois que bate. Ele tá vendo a bola, ó. Ele viu que fez. Ele tá vendo a bola. A carinha dele fica parada. Ele tá vendo a bola. Foi pênalti. Ele tá vendo a bola chegar. Então, pra mim, foi pênalti. Até a posição do braço, ele levanta o braço assim, ó, pra pegar na bola. Então, pra mim, foi pênalti. Em relação ao que o Hulk falou, eu concordo com ele em algumas partes, sim. No campo, tem muito árbitro que fala com... Vou usar o linguajar de vestiário, tá? Para ser mais claro, né? Tem muito árbitro que com os minhocas humilha e com os cobras eles querem aparecer. Tem muito disso. Tem muito. Tem muita coisa que acontece dentro de campo que muitas vezes não passa. Nós estamos vendo aí recentemente, né? O Daronco me parece que é esse tipo de árbitro, né? Porque já é o segundo caso em que ele se manifesta contra os atletas, né? Primeiro foi contra o próprio Hulk, ele foi condenado, e agora me parece contra os jogadores do Avaí, né? Ah, o jogador é chato? Sim, é chato. Os jogadores são chatos em relação a reclamações? São chatos. Eu concordo com isso. Às vezes não é muito fácil para o árbitro segurar. E aí eu concordo, eu sei que é difícil. Mas não te dá o direito de você... Mas tem disso. Também tem muito disso. Desse esse bate-boca, essa troca aí de jogador que tomar cartão amarelo. É muito mais fácil hoje você dar um cartão amarelo pro Gabigol do que outro jogador do futebol brasileiro. Muito mais fácil. Eu dou o cartão amarelo pro Gabigol, Gabigol, tá lá, reclamou, abriu o braço, tal. Às vezes o Gabigol vai passar a mão no cabelo. Toma amarelo, você não pode passar a mão no cabelo. Existe isso sim, Dani. Existe. Às vezes não é muito claro, mas existe. O cartão amarelo do João. Você acha que é normal o cartão amarelo do João? Você acha que foi normal o cartão amarelo contra o Corinthians? Você acha que foi normal? Uma falta normal, não foi uma falta violenta, foi uma falta normal. Passa quase 1 minuto. Ele sai da confusão, ele fica isolado, passa quase 1 minuto, ele vem e dá o cartão amarelo. E eu não acho normal isso. Ainda mais o João sendo um dos caras que estavam com pendurados. Mas não necessariamente pode ser para aparecer em cima. Eu estou dizendo, há casos diferentes, né? Sim, o que eu estou dizendo, Prats, é que assim, que existe esse tipo de situação. Não estou dizendo que é para aparecer. Às vezes não é para aparecer, às vezes é para... Eu acho que ali é... chegar e mandar um recado, olha... Falta de controle do jogo. Entendeu? É a administração. Não, acho que ali é falta de controle. Ele cedeu a pressão, a gente debateu até. Como eu sou o Hulk, algumas marcações comigo são diferentes. O que eu entendi ali. Porque querem aparecer em cima do aproveitando Hulk. que é uma outra repercussão. Mas aí eu acho que ele tem que fazer uma autoanálise também. Existe esse tipo de situação, mas existe também a situação do lado do jogador. Por isso que eu falei que os jogadores são chatos. O Hulk, nos últimos tempos, agora, recentemente, ele também anda reclamando muito. E aí não tem jeito, ele é o Hulk. Ele vai chamar, quando ele reclama, ele chama muito mais atenção. Eu acho que esse caldeirão transbordou, Zé. Ele chama muito mais atenção do que por exemplo, que o Otávio. O push do Hulk, pra mim... Então ele chama muito mais atenção. Na fresa do post, esquece que é o Hulk escrevendo. O post é perfeito. Poxa, é correto. Ele acha que é pênalti, ele fala, cara, não dá, tem que ser justo, tem que ser minimal. Tudo que a gente fala aqui todo dia, a arbitragem é ruim. A arbitragem está errando demais. A arbitragem está complicando. Tem critérios diferentes. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que não tem nem critério, Dani, porque a gente não consegue entender qual é o critério. Porque o critério está na regra. Então, é isso. Aquele lance nesse jogo não é pênalti. Eu acho que não deveria ser em jogo nenhum, mas tem jogo que é. O critério está na cartilha. Mas a gente não sabe quando é usado e quando não é usado. Às vezes esquece, às vezes o VAR chama, às vezes o VAR não chama. Isso aí tudo bem. Só que esse lance do... Tem jogador que tá falando demais. O Hulk tem várias vezes que ele falou demais, sem motivo. E aí, quando ele cai para agora, você já olha e fala, pô, lá vem o Hulk de novo falando. Entendeu? Infelizmente, ele tá pagando esse preço. Porque o Hulk de uns tempos para cá, o Hulk do ano passado, você só sentava aqui para falar da bola. Campeonato maravilhoso, Atlético... E aí, de uns tempos para cá, o Zé lembrou bem, o Hulk se notabilizou, infelizmente, pelo futebol que o Atlético não vem conseguindo jogar. Ele não é o mesmo jogador de alguns meses atrás, quando pediram até em seleção, em Copa do Mundo, e muito de arbitragem. Mas pelo menos umas 4 vezes ali, o Hulk reclamou de situações que talvez não estivessem ali pedindo a reclamação do tom que ele fez. Aí agora que ele traz um assunto interessante, tem que ser falado, eu achei pênalti ali, bateu na mão, entendeu? Mas aí parece que é aí muito aberto, acima, né? Simplesmente parece que é mais uma mensagem jogada ali, e não é. Só que eu acho que eu falei, esse caldeirão transbordou, Dani. A gente não tem mais como falar que o juiz está certo, que o jogador está certo. A arbitragem no Brasil tem que virar o ano e repensar, porque para esse ano não corrige mais. Você precisa repensar a relação dos jogadores com os árbitros, a relação dos árbitros com os jogadores, a relação do departamento de arbitragem da CBF com as competições, a pressão que os clubes fazem, eles querem evoluir ou eles querem pressionar. Então, assim, esse caldeirão, para mim, transbordou. E a CBF, naquela de menos uma temporada na outra, troca como ela não está conseguindo lidar. E
tá pior. E aí todo mundo se beneficia em algum momento do caos. Sabe? É um pouco do que a gente falava tempo atrás da várzea. Assim, eu não sei. Nós já estamos falando isso aqui há um bom tempo. Por que o CNM não vem à tona? Nossa, você fala isso, acho que desde que ele assumiu. Sabe, está na hora dos dirigentes, ou do dirigente, ou do representante, ou do responsável da arbitragem, vira público. E explicar o que está acontecendo, porque é inadmissível você, no jogo contra o Londrina, você dá o pênalti, no jogo do Flamengo, você não dá um pênalti, depois no outro jogo você dá o pênalti, entendeu? É inadmissível esse tipo de situação. Os erros que estão acontecendo com os árbitros, por que eu falo de ele aparecer, de ele dar as caras? Porque ele é o que representa, então talvez ele tire, né, um pouco desse peso da responsabilidade dos árbitros, para que ele possa assumir a responsabilidade, porque os árbitros estão obedecendo as orientações que eles estão recebendo. E aí você recebe uma orientação na quarta, chega na quinta você recebe outra, chega na sexta você recebe outra, chega no domingo, tua cabeça você está procurando o que você vai marcar. Zé, mas precisa ver se o CNM, e eu concordo contigo, mas precisa ver se o CNM está disposto a assumir erros. A dizer, o meu nível de arbitragem hoje no Brasil é muito ruim. Mas se ele fizer isso... Ele vai estar tentando com todo o trabalho dele. Mas se ele fizer isso, Edu, o meu ponto de vista é o seguinte, ele sai da esfera de outro mundo para a realidade. Talvez com outras palavras ele possa dizer que está em evolução, claro. Sim, mas ele está tentando mudar. A proposta de mudança, sai o Gaciba, entra o CNM... Sai o pessoal que estava lá um bom tempo, né? O coronel, sai todo mundo. Era um ambiente viciado. Você precisa refazer o ambiente. Você precisa reconstruir tudo. Nessa reconstrução, você não vai errar, você não vai acertar. Você vai mais errar do que acertar. Por quê? Porque você tem que tirar da cabeça dos árbitros aquilo que eles estão acostumados há 10 anos, 15 anos. Que é automático. Ou 5 anos, 6 anos, eles estão no automático. Agora, se você não aparecer, se você não der a condição para eles poderem trabalhar de forma tranquila, ok, beleza. Agora, não adianta desse jeito, porque quem está sendo jogado ao Coliseu e aos Leões são os árbitros. Quando o Pedro fala que transbordou, eu acho que aí a gente passa por nomes específicos, né? A gente já viu o problema do Daronco com o Hulk um tempo atrás, que tem a coisa da retratação ali depois, e ontem você citou o Ranielli. Isso. Coloca as aspas do Ranielli pra gente, porque isso eu acho grave. Aí eu acho que mais do que erro de arbitragem, o CNM teria que intervir, se posicionar, já que a gente não ouve os árbitros né, em relação à postura dos árbitros dele em campo, porque a acusação do Ranielli é de desmerecimento. É de, tá aí as aspas pra gente ler, Uma menção honrosa, ele é irônico, obviamente, para Anderson Daronco. Muito desumilde, diz ele, né? Fora do âmbito do jogo, da nossa situação, ficou distratando a gente. Falou da nossa posição na tabela. Estão em uma posição legal, né, para estar falando. Quero saber o que ele tem a ver com isso. Ele é pago para apitar o jogo. Ficou distratando os jogadores. Isso não é uma atitude muito profissional. Em um outro texto da entrevista que não está aqui, ele fala, só tem Pelé nesse time, aí, né? Isso para mim é muito grave. Aí eu acho que você entra num lugar de desrespeito ao profissional, ao ser humano, que aí sim você precisa punir o árbitro. Concordo com você, Dani. Não, levando em conta que o que ele está falando foi dessa maneira e é verdade. A manifestação do Ranielli é uma manifestação grave, porque realmente, se ocorreu isso, houve um desrespeito muito grande aos profissionais, aos atletas do Avaí. O que a gente sempre fica aqui ponderando, quando há uma declaração de um atleta, de um jogador, como no caso do Ranielli ontem, é o outro lado. Né? Talvez o Daronco tenha algo para falar sobre isso. Né? Olha, não falei isso. Porque se o Daronco falar e desmentir o que falou o Ranielli, vai ficar uma palavra de um, outra palavra do outro. Claro. A gente não vai nunca saber. Olha, o Ranielli inventaria saber, isso. Não está gravado tudo que o árbitro fala? O Daronco falaria isso? Não dá para saber. Mas que realmente a manifestação é grave, Se fosse no passado... Nossa, ia ser muito engraçado. Isso era normal. Isso que seria normal, porque os árbitros... foi falta, tá jogando nada, sai daqui, você não sabe... mas você não apita direito, é você que também não sabe jogar. Antigamente existia esse tipo de diálogo. Sim. Mas a sociedade se modificou muito, né? Sim, não, mas é o que eu estou dizendo. Antigamente existia muito isso. Com a evolução e com o passar do tempo, se estabeleceu um mínimo de respeito entre ambas as partes. Né? Então, se você não quer ser xingado ou não quer ser destratado, você tem que dar o mesmo respeito. Se hoje em dia mandar tomar suco de caju é amarelo para o jogador... E aí dá o direito ao jogador de mandar tomar um suco de uva mas também. Mas o Zé falou Mas no passado existia muito. Zé, eu vi árbitro no passado que tinha sido enganado pelo jogador. O Pelé era todo jogo. Era todo jogo. Teve árbitro no passado que foi enganado na rodada anterior, tipo 2 rodadas atrás.
Aí ele encontrava o mesmo jogador 2 rodadas depois. Eu vi o árbitro olhar e falar, ó, em todo mundo é falta. Nele pode bater à vontade que eu não dou uma falta. A gente trata como folclore hoje, né? 20 e tantos anos depois. 20, quase 30. Zé, como é que é a história que você conta do árbitro tá aí. no vestiário? Tá no vestiário, no Pacaembu. Zé, você tá aí? Tô. Hoje eu vou te expulsar. Isso antes do jogo. Quem era o árbitro mesmo? Não vou falar. Não pode falar, Zé. Não fala, Zé, que eu sei. Tomei o cartão amarelo. Tomei o cartão amarelo, nem fiz a falta. Eu reclamei com o cara do meu time que chutou a bola errada. Eu falei, chuta a bola do outro lado. Aí o juiz falou assim, amarelo pra você. Eu falei, não falei nada. Não, é pra você mesmo, toma. E fui. E gesticular também, viu, Dani? Tem gente que gesticula. Não pode falar. Então vou fazer um intervalo Ele é gente boa, ele é gente na volta a gente vai passar em mais confusão e aí num outro âmbito, muito piores, inclusive, do que as confusões e erros de arbitragem. Aí a gente, numa questão de sociedade. Vamos falar aqui do que aconteceu no jogo entre Sport e Vasco. Vamos passar também no jogo do Ceará, né? O Ceará pode ser punido com perda de até 10 mandos de campo. Tudo isso vai ser assunto aqui depois do intervalo. Segura aí que a gente está voltando.